nós, de volta na TV. Exatamente, com mais uma edição da TV. Aqui todos falam linguagem solta, sem problema nenhum e sem censura alguma. Eu, no programa de sexta-feira, fiz uma parte da entrevista com o publicitário Lúcio Flávio. E nesta segunda-feira, nós vamos fazer então a última parte da entrevista com o Lúcio Flávio. Lúcio, antes de entrarmos basicamente nas questões de Sergipe, recentemente o general Braga Neto, ele, pelo menos a imprensa publicou, ele fez um comunicado em forma de ameaça ao presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que ou a Câmara aprova o voto impresso, que não vai aprovar, como de que não vai aprovar, não estou defendendo que seja impresso nem que não seja impresso. Estou dando aqui apenas informação. Ou aprova o voto impresso, ou nós não teremos eleição. Ele nega que tenha dito isso. Mas antes, houve uma nota dos ministros militares, inclusive com a assinatura dele, dizendo claramente que a situação no país é de profunda revolta por parte dos próprios militares. Enfim, nós teremos, na sua opinião, eleições diretas, livres, no próximo ano, ou está sendo preparado um golpe? Lúcio, fique à vontade. Obrigado pela oportunidade dessa resposta. Estávamos nós discutindo ontem, inclusive, exatamente esse tema, Gilmar. Eu tenho uma esperança de que esse projeto, no dia 5 de agosto, seja aprovado, a PEC da Bia Kicis com a relatoria do Felipe Barros. Nós estamos organizando, não a nível de Sergipe, mas a nível nacional, um ato da população reportando a vontade popular ligada à impressão do voto e especialmente, Gilmar, com a contagem pública. E eu acho que o general, ele se expressou talvez de uma forma, como talvez acontece nas nossas redes sociais, texto sem contexto, né? Não há, sim, eu acho que cabe ao Exército resguardar isso, a viabilidade de mantermos eleições sem a devida transparência, Gilmar. Eu acho que isso é uma insegurança para a República, para a nossa democracia, inclusive para a nossa Constituição. Todos os estudos, e aí não se trata de uma questão de ideológica ou política, todos os estudos legais e constitucionais, Gilmar, informam que o voto eletrônico na nossa Constituição ele não existe, ele é inclusive ilegal e inconstitucional. Ele deve servir apenas como auxílio de métrica para o voto impresso. Então ninguém aqui é louco e insano de defender que a gente volte a escrever num pedaço de papel. Obviamente que isso teria a rejeição da maioria da população, apesar de que isso seria lícito, legal e constitucional, mas a gente não entende que isso seria popular, uma vontade popular. Mas a gente acredita que, voltando-se à questão legal da materialização do voto, que é o escrutínio público, que a contagem pública do voto, do sufrágio universal, que ele tem essa conotação, sufrágio universal, do escrutínio público, né, contagem pública, do acesso do povo à participação do povo, à contagem, do exercício do direito dele. Então, sobre o direito do povo não deve haver obstáculo. Então, não é um sistema eleitoral que deve ocultar o resultado do direito do povo, o acesso ao povo. Então, isso é lei, isso não é uma opção ideológica, isso já foi pacificado em diversos projetos de lei, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. Né? Foi o TSE que ainda não pôs em prática algo que é constitucional, legal, lícito e é um direito do povo. Então, a gente entende o seguinte, nós estamos vivendo, Gilmar, um momento de instabilidade política que se acelerou, se intensificou com essa pandemia. Os extremos acabaram se polarizando ainda mais, e nós temos convicção, Gilmar, que para a segurança do nosso país, para a segurança do nosso futuro, importa
que o resultado das eleições de 2022 seja pacificado e tranquilo. E isso só vai acontecer, a parte derrotada só vai aceitar isso, não vai litigar, não vai para o pau, não vai para o confronto, se houver transparência, Gilmar, se houver mais mecanismos de transparência. Aqui do nosso lado, na Argentina, já temos urnas mais modernas do que no Brasil. Dizem que a urna do Brasil é moderna. Não é. É uma urna arcaica, antiga, de primeira geração, e que nós temos em diversos países mais modernos que o nosso que não aceitam a nossa urna. Por quê? Porque não se sente segura numa urna tão antiga do tempo de um celular tijolão. Ah, Lúcio, então você quer que volte a escrever no papel? Claro que não. A gente já tem a ferramenta para isso, para que traga uma pacificação para quem quer que perca em 2022, seja esquerda ou seja direita, que é a impressão do voto caindo numa urna sem o contato do eleitor. Simplesmente ele vai confirmar que o que foi registrado na urna foi exatamente o que ele apertou o botão, que não foi adulterado, que não foi mudado, e vai cair lá. Eu votei no Bolsonaro, eu quero ver ali que na impressora saia Bolsonaro. Pronto, saiu Bolsonaro, pronto. A impressora vai largar na urna e haverá uma chance de uma oportunidade do que não existe hoje. Você que está assistindo a TV PPP nesta segunda-feira. Hoje é impossível recontar voto. Por quê? A gente não sabe como é que foi contado. A gente não sabe como é que a urna totalizou e nem sabe como o TSE totalizou todos os totais das urnas. Então sai lá um resumo no BU, que é o boletim de urna, mas você não sabe se esse boletim de urna foi adulterado na forma de cálculo, se ele puxou um voto nulo ou um voto branco para algum candidato ali da programação daquela urna, se a urna foi programada para isso. A gente não sabe na hora de totalizar como é que todas as urnas foram totalizadas, porque a gente não tem como recontar. Porque a contagem original a gente não sabe como é que foi. Então é importante que, bom, Lula vai ganhar, Bolsonaro vai ganhar, quem quer que perca, precisa ter a tranquilidade que perdeu mesmo. E aí, a contagem pública com o povo, porque o político está lá pelo poder do povo que é o voto, não está por si mesmo. O TSE não é uma autoridade por si mesmo, mas é uma autoridade de representar a vontade do povo. Então, o TSE não está acima do povo, não manda no povo. É o povo que manda no ministro do STF, no TSE, por mais que se tentem aí um poder supremo ao povo, na verdade o poder, constitucionalmente falando, é inverso. É o povo que manda e o sufrágio universal com a contagem pública é um direito nosso. Sempre foi contado no SIC, aqui no estado de Sergipe, por exemplo, publicamente, com presença de fiscais, e nunca houve problema nenhum. Na Argentina, você sabe como é que acontece, Gilmar? Urnas de quarta geração. Você sabe como é que acontece? Existe a urna eletrônica ao lado da impressora. Quando acaba a eleição, os responsáveis fiscais de mesários, fiscais daquela zona, contam o voto de papel, comparando com o resultado que saiu no boletim de urna. Pronto, checou, bateu, ok, já manda para o Tribunal Superior Eleitoral para que ele possa homologar o resultado. Em menos de 2 horas, aquele voto de papel da Argentina está sendo computado. Mas aqui querem induzir que é um inferno, que é um caos, que é uma confusão, uma coisa que a gente já fez, já tivemos voto impresso aqui no nosso país e nunca houve atentado à democracia com ele. E agora teríamos 2 mecanismos de segurança, 2 de controle, que é o eletrônico checado com o impresso, e isso pacificaria qualquer dúvida, qualquer insinuação, seja do Lula, seja do Bolsonaro, seja de quem for. Está aqui, ó, pode ser checado o resultado, estamos pacificados, não tem guerra civil. Isso é para o bem da nossa nação, para que não haja mortes, confrontos na hora da declaração do resultado. Olha, eu vou fazer mais uma pergunta sobre o voto impresso. Poder Data, que é do Poder 360, que é um site editado pelo jornalista Fernando Rodrigues, que é um dos melhores do país, publicou uma pesquisa recentemente mostrando que 46% dos entrevistados apoiam a adoção do voto impresso. A pergunta é a seguinte: Lúcio Flávio, o voto impresso quebraria o sigilo do voto, o segredo do voto? Em hipótese alguma, Gilmar, porque o voto ele é, em sigilo, a manifestação da intenção do eleitor. Porque se considerarmos ao pé da letra, na exegese da palavra voto secreto, a gente não poderia nem ter resultado, porque a gente não poderia nem ter acesso aos votos, tendo em vista que ele é secreto. E não é bem assim. É o exercício da manifestação da minha vontade que é secreto. Mas tendo em vista que eu apenas estou com esse voto impresso checando que o registro da minha vontade ele foi
correto e não adulterado quando que eu apertei no impulso eletrônico da urna, que nada mais é do que um impulso eletrônico ali é um comando eletrônico, ali não é materialização de voto, ali pode ser estatisticamente, inclusive, alterado. Então, aquela materialização do que eu gerei de impulso eletrônico, ele vai se confirmar no papel, fisicamente, ele vai se materializar. Porque há aí uma miopia, ô Gilmar, de que a informática, a programação, a modernidade resolve tudo. Vá pendurar um prego, uma parede com um computador. Vá trocar um pneu com um computador. Vá dar um alimento numa criança com um computador. Não, não é bem assim. Existem exercícios de cidadania, de democracia, que necessariamente o computador não tem legalidade ou legitimidade para acontecer. Então, o voto impresso ele não tira o segredo da sua manifestação, a não ser que eu pegasse esse comprovante e levasse para casa. Aí eu poderia ser coagido a mostrar, se tiver tá aí um coronel que queira comprar ali o seu curral eleitoral, mas não, eu não vou sair com ele. E se assim for, Gilmar, convenhamos, quantas fotos na internet a gente vê da pessoa que tirou foto do voto dela na urna, aí ela tirou foto do que votou e sai mostrando, votei em Bolsonaro, votei em... Então, não há quebra de segredo, porque você não sai com esse papel, você não tem nem acesso a ele. A urna é blindada na hora que sai a impressão e ele cai no papel quando você diz, sim, isso aí foi o que eu votei. Pronto, pode botar na urna que realmente confirmou o que eu votei. Lúcio Flávio, falemos então sobre Sergipe. Pretensos candidatos ao governo do Estado, nós temos aqui Senhor Oliveira, Ulisses Andrade, Edivaldo Nogueira, Rogério Carvalho, Fábio Didieri, no campo específico da oposição, o senador Alessandro Vieira, que diz que não, mas pretende, surgindo agora, talvez, a delegada Daniele Garcia. Como é que você vê o quadro eleitoral para 2022 em Sergipe? Eu vejo com muita preocupação, inclusive esse foi o motivo do print que o senador Alessandro removeu de um grupo privado, quando nós estávamos demonstrando a nossa preocupação com o futuro político de Sergipe. Gilmar, você entende de política muito mais do que eu, você é um deputado estadual, você tem vivido isso na pele há muito mais tempo que eu. As grandes lideranças políticas do estado de Sergipe se foram, passaram. Nós estamos num momento de construção de novas lideranças. Então, nós tivemos o Marcelo Deda, que se foi, nós tivemos o João Alves, que se foi, o Albano, que não milita mais na esfera política, até por conta da idade, o Jackson, que não conseguiu se eleger senador e não conseguiu eleger sequer um vereador, né, não conseguiu fazer nem nominata no partido político dele de chapa de vereadores. Então, nós estamos vivendo um momento de liderança, de falta de liderança política, tanto da esquerda quanto na direita. O próprio governador Belivaldo Chagas, que me surpreendeu, anunciou que não vai ser candidato a nada, não quer ser candidato a nada, não vai colocar nome nessas próximas eleições, o que comprova que ele não tem afeição ao carreirismo político ou à liderança política, né? Ele haverá de conduzir o processo eleitoral porque ele é o governador. Então, quem ele vai conduzir a sua sucessão por conta que ele está com a máquina na mão. Mas convenhamos que não, a própria iniciativa dele dizer não serei candidato, não participarei das eleições, é uma prova de que a gente está rarefeito lideranças. E aí, naquele momento, eu tratava num grupo de WhatsApp de direita, de conservadores, de cristãos, eu falei, olha, nós estamos num momento de construção de novas lideranças para o futuro de Sergipe, porque as velhas lideranças se foram e não fizeram sucessores. Deda não fez sucessor, João Alves não fez sucessor, então eu falava, olha, temos que tomar muito cuidado, porque Alessandro Vieira não nos representa, está muito longe de nos representar, e ele é um perigo. Nós, eu estou falando as pessoas de direita, conservadora, cristãos, não nos representa, está longe de nos representar. É muito contrário àquilo que a gente acredita e pensa. Ele é um perigo para o futuro de Sergipe. E ele é um mal, representa um mal que nós precisamos combater. Nós precisamos abater esse mal que representa Alessandro Vieira. Porque é um mal disfarçado de que se diz que não é de esquerda, mas que no fundo a gente sabe que ele é. No fundo, todas as pautas estão alinhadas aí ao PT, alinhadas aí aos senadores corruptos que estão conduzindo a CPI. E aí a gente falava, não, precisamos estar atentos e vigilantes. E ele pegou essa fala, recortou e dizia que era uma insinuação a um atentado, a uma ameaça à vida dele, que ia levar para a polícia. Então, assim,
ameaçado. Ora, pois, se uma crítica à postura política do senador for uma ameaça da vida dele, então que ele se afaste da vida pública, porque quem está na vida pública não tem que estar preocupado com as suas críticas, né? Um homem que tem problema com crítica não pode ser homem público, né? Tem que ser homem na esfera privada. Então, estamos vivendo um momento muito difícil, Gilmar, difícil mesmo. Não é à toa que os nomes não se colocam definitivamente. Você percebe que não temos nenhum nome colocado oficialmente como candidato a governo, a não ser o de Rogério Carvalho. É o único que se anuncia como candidatíssimo e que não recua nem para um trem, e que o Lula, o santo Lula, já abençoou, já deu a benção dele, mas ninguém mais. Nem candidatos a senados que se declaram com contundência, ficam tergiversando aí, estou vendo. Candidatos, alguns candidatos a deputado federal que já se anunciam, pré-candidatos a deputados, alguns, poucos, e deputados estaduais. Então, é um momento, para você que assiste a TV PPP agora, de reconstrução do futuro político do Estado de Sergipe. Este é um momento. As grandes lideranças dos polos ideológicos que conhecemos aqui no Estado se foram e não deixaram sucessores. É momento de reconstrução disso. E é momento de você participar desse processo. Então, Gilmar, eu vejo com muita preocupação, porque como eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou liberal, eu não vejo nome que nos represente. Talvez aí, e aí eu já abro uma exceção, talvez o nome que fique mais próximo daquilo que a gente pensa é, de fato, o deputado federal Laércio Oliveira, que é um aliado do presidente da República, que é um liberal, que é cristão, é evangélico da Igreja Presbiteriana, é pró-vida, né, defende os valores mais conservadores. Esse sim, apesar de estar na base hoje do governador Belivaldo e da base hoje do prefeito, né, e na esfera ideológica do que a gente pensa, apesar da sua base, que nós somos contrários e nós somos oposição, nós não nos aliamos ao governador Belivaldo Chagas nem ao prefeito Edivaldo Nogueira, mas o pensamento do deputado Laércio Oliveira talvez seja o que mais se aproxima com o que pensamos. E talvez aí seja alguém que a gente possa até se empolgar, se entusiasmar com a candidatura, mas aos demais fica muito difícil, né, pensar nisso. E não acredito, pelo nome que você falou aí, Gilmar, sendo muito honesto, já abrindo aqui para os nossos telespectadores, não acredito que Daniele saia para governo do Estado. Acho que ela não vai fazer isso. Acho que ela haverá de sair para uma candidatura de deputada federal ou Senado da República. Acredito piamente em uma dessas duas posições. Lúcio Flávio, a gente percebe que o eleitorado simpático ao presidente da República, ele é muito duro na defesa de suas ideias, é muito duro quando fala sobre aquilo que o presidente prega, inclusive a sua maneira de ser. Enfim, se é assim, por que é que os bolsonaristas não conseguiram eleger uma só pessoa em Aracaju, nem no Estado? Muito bom, Gilmar, muito bom, muito bom. Você, como sempre, muito atento. Fato, exatamente. Por que não? Primeiro, porque nós estamos vivendo uma teoria da cadeira vazia, né? A teoria da cadeira vazia que é, primeiro, o presidente Bolsonaro acabou de se eleger com a nova onda ideológica que até então não existia. Nós vivíamos uma era de PT e de esquerda no governo nacional, no governo federal, em que nós tínhamos um monopólio do discurso ideológico, então falava-se de progressismo, de esquerda, de valores contrários àquilo que a gente crê, e não existia organização da direita dos conservadores. Daí vem como uma mudança radical, extremamente radical, de 360 não, de 180 graus, saindo de um lado e indo para o outro, o presidente Bolsonaro, do nada. Então nós temos 2 anos e meio apenas de formação ideológica, de uma composição de um pensamento político diferente. É tudo muito novo, não temos lideranças constituídas na maioria dos estados, por exemplo, do Nordeste, não há uma cadeira vazia ali, e todos esses novatos, né, eu estou nessa militância de rua, de movimentos, desde a época da Dilma, participei intensamente dos atos fora Dilma aqui na rua, em Aracaju, junto com os movimentos de direita e conservadores. Mas o poder, ele só chegou para a direita conservadora, com esses valores, agora, em 2018, 2019, com a eleição do presidente Bolsonaro. Então é muito fresco, recente, novo, incipiente, e a direita não amadureceu o suficiente
tanto na eleição que o Bolsonaro foi eleito, que a gente também foi algo que era muito novo e de surpresa para nós, e quanto em 2020. Mas nós acreditamos piamente que aprendemos com esse erro, Gilmar. Não elegemos ninguém aqui no estado de Sergipe, especificamente não elegemos ninguém, né? O próprio deputado estadual Rodrigo Valadares, ele foi eleito pela esquerda, ele foi eleito pelo MST, pelo PT, então não conseguimos ocupar cadeiras elegendo candidatos de direita, conservadores. Mas acredito que 2022 será bastante diferente com aquela frase, gato escaldado não pega rato. Está toda a direita conservadora escaldada. A minha inclinação é de fazer um agrupamento político de direita em consonância com os nossos valores, todos aqueles que tentavam o protagonismo, que queriam liderança, que estavam aí brigados, os grupos de direita, Gilmar, estão muito brigados entre si, uns com os outros. E a esquerda tem ajudado a provocar essas brigas, né? A esquerda tem colocado tempero nessa confusão, e muitos da direita não têm se apercebido isso, que estão sendo usados como massa de manobra para brigar entre si quando a nossa oposição política está à esquerda. Então, meu interesse até 2022 é pacificar isso, trazer as bases para a unidade. Aqueles que não gostam, não têm afeição pessoal, não tem problema, mas que se faça uma coalizão para o bem maior, que é o futuro político de Sergipe. Não precisa ser amigo nem gostar, mas basta estar junto para que a gente una forças e construa um 2022 melhor. Meu caro Lúcio Flávio, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para encerrar agora, e você pode aproveitar ao responder o questionamento que farei e deixar aí no final do programa. O presidente Jair Bolsonaro. Mudança na Casa Civil. Sai um general militar, portanto, e chega um senador da República que é a cara do chamado Centrão. Essa vinculação com o Centrão decepciona vocês? Decepciona bastante, mas não a atitude do presidente Bolsonaro. Decepciona bastante a consciência eleitoral do nosso povo, porque não foi o presidente Bolsonaro que colocou o Centrão no Congresso. Ele não tem responsabilidade sobre isso e não deve ser colado sobre ele a pecha de dependermos tanto do Centrão. O Brasil, lamentavelmente, elegeu um bloco chamado Centrão, os eleitores brasileiros elegeram um bloco chamado Centrão, não o presidente Bolsonaro, mas os brasileiros elegeram, que é hoje a maioria da composição do Congresso Nacional. Nada passa nesse Brasil sem que haja a bênção ou a anuência desse bloco. Então é completamente desinteligente achar que a gente pode fazer o presidente Bolsonaro governar com raivinha ou ódio do Centrão. Não fala com eles se os votos estão com eles. Para quem não sabe, o nosso regime é semipresidencialista. O presidente não pode tudo. Ele depende do Congresso. Você, Gilmar, é um parlamentar que conhece muito bem disso. Ele depende de um Congresso que, se ele não tiver afinidade ou pelo menos um bom relacionamento, ele não vai avançar em absolutamente nada do que ele queira avançar. Convenhamos, quantos projetos que o presidente Bolsonaro lançou para o nosso país e não conseguiram ser aprovados porque exatamente não tem esse Congresso. Existia mensalão, petrolão, para poder ter na mão esse agrupamento chamado Centrão. Porque convenhamos que no Brasil existe 30% de direita, 30% de esquerda, mas a maioria é 40%, que é o Centrão, que é aquele agrupamento que não tem ideologia, ele vai para onde está o poder, ele fica se associando o passe do seu voto. Então, para eu votar contigo, eu quero fazer parte do governo. Liberar espaço no governo, Gilmar Carvalho, não é um crime. Ele faz parte do modelo de gestão de um governo federal. É parte inerente disso, a ocupação de espaços. E graças a Deus que a gente está discutindo aqui do presidente Bolsonaro uma concessão de espaço e não uma corrupção. É óbvio que frustrante é a gente depender tanto disso. É óbvio que é frustrante saber que o presidente depende dos votos do Centrão para poder passar as pautas que nós queremos. Mas qual é a nossa decisão? Não, deixa o Centrão de lado, vamos fazer birra e não passa nada, e o Brasil para, e nenhum dos nossos projetos acontecem, ou não, vamos fazer o seguinte, vamos dar oportunidade para estes que foram eleitos por um povo chamado Brasil, brasileiros, vamos dar espaço de ocupação para eles, independente do que se pense
ou do que se queira, eles foram eleitos. Eles têm mandato num Congresso Nacional que tem poder de voto e veto. Então, é frustrante saber que o Brasil está tão refém do Centrão, mas frustrante porque foi um eleitor, ou vários eleitores, milhares de eleitores que os colocaram lá. Que a gente, em 2022, possa melhorar a composição do Congresso Nacional, sem ter pessoas que votem a partir da troca de benefício, mas que votem por consciência ideológica, que votem porque acreditam naquilo, independente de ter espaço no governo, independente de ter cargo, que votem de forma independente, de acordo com a sua consciência. Então, é uma pena que o Centrão seja tanto no nosso país, mas, infelizmente, é o que temos para hoje, aquela famosa frase, é o que temos para hoje. Vai fazer o quê? Então, que o presidente Bolsonaro dê a devida concessão de espaço, graças a Deus que é isso que o presidente Bolsonaro está dando, e não dinheiro, e não propina, e não corrupção, e não safadeza, que a gente não consegue ver nenhum tipo dessas coisas, graças a Deus, nesse governo, e foi para isso que eu elegi o Jair Messias Bolsonaro. Então, é frustrante, mas é o que temos para hoje. É a regra do jogo, Gilmar, que a gente melhore isso na próxima eleição. Um abraço, hein? Muito obrigado, hein? Olha, você... Valeu, Gilmar. Um abraço. Em 2 partes, entrevista com o Lúcio Flávio, que é um publicitário com formação em comunicação social, formação e graduação em comunicação social. A todos um abraço, muito obrigado e até esta terça com mais uma TV. Tchau, 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 tchau.